Milionário engravida, fez a família e os amigos rirem. 7 anos depois, todos ficaram surpreendidos. Nesta história cativante, desvendamos um enredo que começa com uma reviravolta inesperada e conduz a uma revelação que deixou todos estupefactos. Um milionário, vivendo uma vida de luxo e opulência, vê-se envolvido numa situação que desafia sua moral e os seus valores. A narrativa desenrola-se quando ele descobre que a sua empregada, uma mulher humilde e trabalhadora, está grávida do seu filho. Esta revelação desencadeia uma série de acontecimentos que afetam não só as suas vidas, mas também as daqueles que os rodeiam. Avançamos 7 anos e a história dá outra volta surpreendente. O milionário, agora pai, criou um laço com a criança, sem saber do segredo que está prestes a vir à tona e que mudará completamente as suas vidas. Este segredo, escondido durante anos, está prestes a alterar tudo o que pensavam saber sobre o seu passado e futuro. A empregada, com as suas próprias lutas e aspirações, tem navegado silenciosamente por esta situação complexa, a sua vida entrelaçada com a do milionário e do seu filho. Informe-nos se está entusiasmado com esta narrativa. Se estiver, pressione 1. Se achou o vídeo agradável, pressione 1. Se não for o caso, pressione 0. Os seus comentários são uma grande fonte de motivação para eu recolher mais histórias que sejam inspiradoras e com significado. Um milionário engravidou a sua empregada. Toda a sua família e amigos riram-se dele, mas 7 anos depois, todos ficaram chocados. A mansão Carter erguia-se como uma fortaleza de opulência nos arredores de Manhattan. Os seus grandiosos pilares e jardins expansivos um testemunho do poder e influência de gerações da família. Era uma casa que irradiava riqueza, onde cada lustre brilhava como uma galáxia de estrelas e cada sala contava histórias de negócios concluídos e fortunas asseguradas. Mas por trás da fachada cintilante havia um mundo repleto de sussurros, um palco de segredos e escândalos de que toda Nova York parecia gostar de falar. William Carter, o herdeiro deste império, incorporava o legado dos Carter. Alto, de uma beleza impressionante e impecavelmente vestido, movia-se pela vida como se esta lhe devesse algo. Conhecido pelo seu aguçado sentido para os negócios, William transformará a Carter Enterprises num gigante do sucesso. Contudo, a sua vida pessoal era uma história completamente diferente. Os tabloides prosperavam com histórias dos seus romances passageiros, da sua inclinação para o luxo e do seu charme aparentemente vazio. Apesar da sua inteligência inegável, William via-se frequentemente no centro de rumores, alvo de inveja e desprezo. No meio deste turbilhão de glamour e controvérsia estava Emily Johnson, uma mulher de 24 anos que não podia ser mais diferente de William. Emily trabalhava como empregada doméstica na mansão Carter, movendo-se silenciosamente pelos corredores com uma diligência que muitas vezes passava despercebida. Crescerá em Queens, criada pela avó após perder os pais ainda jovem. A vida ensinara-lhe resiliência, e ela usava-a como armadura. Embora o seu mundo estivesse muito afastado da grandeza que servia, Emily orgulhava-se do seu trabalho, encontrando pequenas alegrias nas coisas simples. Uma brisa da tarde pela janela da lavandaria ou uma palavra amável ocasional de um colega. Foi numa dessas tardes tranquilas que os seus caminhos se cruzaram verdadeiramente. Emily estava a polir o corrimão da grande escadaria quando William, distraído com o telemóvel, desceu rapidamente e quase colidiu com ela. Ela recuou rapidamente, apertando os produtos de limpeza contra o peito. Cuidado, murmurou William, mal levantando os olhos, o tom seco, mas não rude. Emily, sempre educada, acenou com a cabeça. Desculpe, Sr. Carter. Poderia ter terminado ali. Apenas mais uma interação breve numa casa onde os seus mundos nunca se cruzavam verdadeiramente. Mas algo nela chamou a atenção de William. Talvez fosse a sua compostura silenciosa ou a forma como seus olhos continham um tipo de força que ele não estava habituado a ver nas pessoas à sua volta. Seja o que for, ele deu por si a parar, o olhar a demorar-se por um momento mais do que o aceitável. Nas semanas que se seguiram, William começou a notar Emily com mais frequência. Ela não era como os outros empregados, que se apressavam a evitar o seu caminho ou sufocavam com deferência. Emily era diferente, calma, capaz e totalmente desinteressada no seu estatuto. Talvez fosse isso que mais o intrigava. Para Emily, William era apenas mais uma tarefa numa longa lista de responsabilidades diárias, e tratava-o como tal.
Começou com comentários casuais, uma observação sobre o tempo ou uma nota sobre a interminável mansão. As renovações. Lentamente. Aqueles comentários transformaram-se em conversas mais longas, momentos roubados nos cantos mais silenciosos da casa. William, sempre o encantador, tinha uma maneira de fazer as pessoas sentirem-se vistas, e Emily não foi exceção. Pela sua parte, Emily sentia-se atraída pelo homem por trás do exterior polido. Por baixo do seu humor afiado e carisma ensaiado, havia uma vulnerabilidade, um indício de alguém que poderia ter sido mais gentil noutra vida. A ligação entre eles aprofundou-se numa noite em que Emily se encontrou sozinha na biblioteca, depois de terminar as suas tarefas. Costumava permanecer ali, atraída pelas filas de livros e pelo silêncio reconfortante que ofereciam. William, regressando tarde de uma reunião, descobriu-a ali, o rosto iluminado pelo brilho suave do candeeiro enquanto folheava um romance antigo. Não sabia que gostavas de ler, disse ele, assustando-a. Emily levantou o olhar, surpreendida. Oh, desculpe. Não queria incomodar. Não estás a incomodar, disse William, aproximando-se. O que estás a ler? Ela hesitou antes de lhe mostrar a capa. Era um clássico, uma história de amor e redenção que parecia quase deslocada naquela biblioteca grandiosa. Boa escolha, disse ele com um pequeno sorriso. Um dos meus preferidos. A partir dessa noite, as interações deles carregavam um peso diferente. O que tinha começado como trocas ocasionais tornou-se algo mais. Havia uma faísca entre eles, inegável e intoxicante, embora nenhum ousasse nomeá-la. Para William, era uma ligação rara no mundo onde a maioria das pessoas só queria algo dele. Para Emily, era um vislumbre de um homem que, apesar dos seus defeitos, tinha capacidade para o carinho. Mas a mansão Carter tinha olhos por todo lado, e os sussurros espalhavam-se mais depressa do que fogo selvagem. Para os que observavam nas sombras, era impensável. William Carter, o herdeiro da elite de Nova York, a entreter sequer a mais leve noção de afeição por uma empregada. E, no entanto, estava a acontecer. Nenhum dos dois podia prever como essa faísca acenderia um fogo que mudaria suas vidas para sempre. A vida na mansão Carter retomou o seu ritmo habitual, pelo menos à superfície. Emily continuava com as suas tarefas, embora não pudesse ignorar a mudança subtil na sua relação com William. Os momentos roubados, antes raros, tornaram-se mais frequentes. E, embora nunca falassem de nada demasiado pessoal, uma ligação não dita permanecia entre eles. Emily sabia que não devia alimentar esperanças. William Carter pertencia a um mundo tão distante do seu que até imaginar essa ideia parecia tolice. Reunindo coragem, Emily decidiu abordá-lo diretamente. Esperou por um momento em que ele estivesse sozinho, apanhando uma noite, ao regressar à mansão depois de uma reunião tardia. Senhor Carter, começou ela, a voz firme apesar do medo que lhe apertava o coração. William virou-se, surpreendido por vê-la à porta. Emily, está tudo bem? Preciso de falar consigo, disse ela, olhando nervosamente em volta. É importante. A testa de William franziu-se quando acenou com a cabeça. Está bem. Vamos falar. Ela conduziu até uma parte mais calma do jardim, longe dos olhos curiosos dos empregados. Emily respirou fundo, o coração a bater com força enquanto lhe sustentava o olhar. Estou grávida, disse ela, as palavras a saírem antes que pudesse pensar duas vezes. E é seu. Por um momento, William ficou simplesmente a olhar para ela, como se tentasse compreender o que acabará de ouvir. Depois, a expressão dele mudou. Confusão, incredulidade e, finalmente, frustração. Emily, disse ele lentamente, o tom mais ríspido do que ela alguma vez ouvirá. Isto não pode ser verdade. Tens a certeza? Tenho a certeza, respondeu ela com firmeza, os olhos fixos nos dele. Não viria ter consigo se não tivesse. William passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro. Tens ideia do que estás a dizer? Sabes o que isto pode fazer a mim, a minha família? Não estou a pedir nada, disse Emily, a voz a falhar com o peso da reação dele. Só achei que tinha o direito de saber. A frustração dele explodiu. Sabes como isto parece? Um Carter ligado a uma. Parou a meio, mas o estrago estava feito. O rosto de Emily caiu.
a força desvanecer-se à medida que o significado das palavras dele se instalava. Ligado a uma quê? A uma ninguém? Não foi isso que quis dizer, disse William rapidamente, embora a hesitação o traísse. Foi exatamente isso que quiseste dizer, retorquiu ela, a voz a tremer de raiva e dor. Achas que estou a fazer isto por dinheiro? Por atenção? Esperava mais de ti. William parou de andar. A expressão suavizou-se, por um breve instante. Mas, antes que pudesse responder, o som de passos distantes lembrou-lhes que não estavam realmente sozinhos. William suspirou, as suas defesas a erguerem-se de novo. Eu trato disto, disse finalmente, embora o tom não tivesse convicção. Só não digas nada a ninguém. Ainda não. Emily acenou, as lágrimas a encherem-lhe os olhos enquanto se virava e se afastava, deixando William sozinho no jardim mal iluminado. Nas semanas seguintes, a vida de Emily tornou-se ainda mais difícil. Os empregados da mansão começaram a sussurrar, os olhares cúmplices e as conversas baixas tornavam-se cada vez mais audíveis. A notícia da sua gravidez espalhou-se rapidamente, e com ela veio uma avalanche de julgamentos. Alguns chamaram-na interesseira, outros acusaram-na de tentar prender William. Emily suportou tudo com dignidade silenciosa, concentrando-se no seu trabalho e no seu filho. William, por sua vez, lutava para manter a compostura. Os rumores chegaram à sua família, e a reação foi imediata. Os seus pais, especialmente a mãe, ficaram furiosos só com a sugestão de um Carter estar ligado a alguém como Emily. Sob pressão, William insistiu num teste de ADN para confirmar a paternidade, na esperança de encerrar o assunto. O dia do resultado foi tenso para ambos. Emily, apesar da sua raiva e desilusão com William, esperava que a verdade o obrigasse a assumir alguma responsabilidade. Quando os resultados chegaram, a confirmação foi inegável. William Carter era o pai. És o pai, disse Emily, quando confrontou com os resultados. A voz estava firme, embora o coração doesse perante a frieza no olhar dele. William suspirou pesadamente, o orgulho e o medo a lutarem dentro de si. Está bem, disse finalmente. Reconhecerei a criança, mas não esperes mais nada. Emily olhou para ele e a sua esperança desmoronava-se. Em amargura. Não preciso de nada de ti, William. Mas um dia vais arrepender-te disto. Ao afastar-se, Emily decidiu criar o seu filho sozinha, determinada a dar a Matthew uma vida cheia de amor e segurança. Algo que o mundo de William claramente nunca lhe tinha oferecido. A mansão Carter tornou-se um caldeirão de tensão nos dias que se seguiram aos resultados do teste de ADN. Emily voltou para o seu modesto apartamento em Queens, o coração pesado de desilusão. Apesar de tudo, ela tinha esperança que William assumisse responsabilidades, não por ela, mas pela vida que crescia dentro dela. A reação dele, fria e indiferente, não deixava espaço para reconciliação. Para William, a confirmação da sua paternidade foi um golpe à imagem cuidadosamente construída. Passava noites no seu escritório privado a repetir o confronto com Emily. A verdade corroía-o, mas não pelas razões que se poderiam esperar. Não era culpa pelas suas ações, nem pela perspectiva de ser pai, era medo. Medo do que a sua família, os seus pares e os mídia fariam se soubessem da história. A primeira tempestade veio de dentro da família Carter. Durante o jantar, numa noite, a mãe de William, Eleanor Carter, mencionou os rumores que circulavam entre os empregados. William, disse ela bruscamente, pousando o copo de vinho, tem ouvido algumas coisas bastante perturbadoras. Algo sobre uma empregada e uma criança. William congelou, a mão apertando o garfo. Mãe, está a ser tratado. Tratado. A voz de Eleanor elevou-se, carregada de desdém gelado. Sabes o que isto pode fazer à nossa família? À nossa reputação? Trabalhamos demasiado para sermos arrastados pela lama por causa da tua irresponsabilidade. Já chega, mãe. William disparou, a sua raiva a explodir. Não preciso de sermões. O pai, Richard Carter, que raramente se envolvia em disputas familiares, pigarreou. Podes não gostar dos métodos dela, mas a tua mãe tem razão. Isto não é só sobre ti, William. É sobre os Carter. Resolve isto. Resolve isto. A frase ecoava na mente de William muito depois da conversa ter terminado. O que significava resolver isto?
Ele não podia desfazer o passado, nem ignorar a realidade do teste de ADN. E ainda assim o simples pensamento de aceitar responsabilidade enchia-o de pavor. Entretanto, Emily começou a enfrentar a gravidez sozinha. Os sussurros e olhares dos antigos colegas pesavam-lhe, mas ela recusava-se a deixar que a quebrassem. Demitiu-se do seu trabalho na mansão, determinada a criar uma vida onde nem ela nem o seu filho fossem alvo do desprezo dos Carter. Os seus dias eram uma mistura de preparação e sobrevivência. Arranjou trabalho a tempo parcial como empregada de mesa num restaurante local, poupando cada cêntimo que podia para o bebê. As suas noites eram passadas a pesquisar creches acessíveis, aulas de pré-natal e tudo o que pudesse oferecer um futuro melhor ao seu filho. Apesar do cansaço, sentia um propósito. Já não lutava apenas por si, lutava por Matthew. William, por outro lado, estava em modo de controle de danos. Pediu a um advogado que elaborasse um acordo oferecendo apoio financeiro a Emily em troca do seu silêncio. Foi um gesto pensado para agradar a família, mantendo as mãos dele limpas. Entregou a proposta pessoalmente, aparecendo no apartamento de Emily sem avisar, numa noite. Emily abriu a porta, a expressão neutra, mas os olhos cautelosos. William, o que estás aqui a fazer? Vim para corrigir as coisas, disse ele, embora até para si as palavras soassem ocas. Entregou-lhe o documento encadernado. Isto descreve o que estou disposto a fazer. Apoio financeiro para a criança. Pagamentos regulares. Em troca, preciso que concordes em manter isto em privado. Emily folheou as páginas, o maxilar a endurecer à medida que lia. Quando levantou o olhar, os seus olhos ardiam com uma mistura de raiva e incredulidade. Achas que o dinheiro resolve isto? Que atirando algum dinheiro para o meu lado vais compensar o facto de não quereres nada com teu próprio filho? Não é isso, começou William, mas Emily interrompeu-o. Então o que é, William? Porque do meu ponto de vista parece muito que estás a tentar varrer isto para debaixo do tapete. William passou a mão pelo cabelo, a frustração a ferver. Tu não percebes o que é isto para mim, Emily. A pressão. As expectativas. Eu não posso. Simplesmente não posso. Não podes o quê? Interrompeu ela. Ser um ser humano decente. Ser um pai. As palavras dela tocaram no nervo, e por um momento William ficou em silêncio. O silêncio entre eles era pesado, quebrado apenas pelo leve zumbido do trânsito lá fora. Estou a tentar fazer a coisa certa, disse ele finalmente, embora nem ele acreditasse nisso. Não, estás a tentar fazer a coisa conveniente, respondeu Emily, a voz firme apesar das lágrimas prestes a cair. Mas não vou deixar que uses o meu filho para manteres as aparências. Ele merece melhor. Com isso, devolveu-lhe o documento e fechou-lhe a porta na cara. William ficou ali por um momento, atordoado, antes de se virar e ir-se embora. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo desconhecido, vergonha. Com o passar dos meses, Emily concentrou-se em construir um futuro para si e para Matthew. Usou as poucas poupanças que tinha para alugar um pequeno espaço em Queens e transformou-o num café acolhedor, com refeições caseiras. Não era muito, mas era seu. A comunidade local acolheu-a rapidamente, atraída pela sua personalidade calorosa e pela simplicidade da sua comida. Entretanto, a vida de William continuava um turbilhão de festas, negócios e manchetes ocasionais nos tabloides. Mas as fissuras começavam a aparecer. Os seus gastos irresponsáveis e os maus investimentos começavam a alcançá-lo, embora ele se recusasse a reconhecer a tempestade crescente. Duas vidas outrora entrelaçadas agora seguiam em direções opostas. Emily, movida pela determinação, subia constantemente. William, cego para as próprias falhas, cambaleava cada vez mais perto do abismo da ruína. A vida de Emily girava em torno da sobrevivência, mas com Matthew a crescer dentro dela, sobreviver ganhou um novo significado. As suas manhãs começavam antes do amanhecer, a preparar o seu pequeno café para o dia. Passava horas a aperfeiçoar as suas receitas, a cumprimentar os clientes com uma simpatia que mascarava o cansaço nos ossos. Não era apenas um negócio para ela, era sua tábua de salvação. Cada prato que servia, cada sorriso que partilhava, era um passo em direção ao futuro que queria para o seu filho, um futuro livre da sombra da família Carter. Quando Matthew nasceu,
O café já tinha ganho uma modesta reputação em Queens. Não era luxuoso, mas tinha charme. Os clientes habituais vinham pela comida e ficavam pela gentileza de Emily. Ela tinha construído algo com significado. Uma fundação forte o suficiente para sustentar a vida que estava prestes a partilhar com o filho. Matthew entrou no mundo numa fresca manhã de outubro. Emily segurou-o junto a si, os dedinhos a enrolarem-se nos dela. E prometeu a si mesma que lhe daria a vida que ele merecia. Deu-lhe o nome de Matthew porque significava presente de Deus. E, para ela, era exatamente isso que ele era. Os primeiros meses foram um turbilhão de noites sem dormir e preocupações intermináveis. Equilibrar a maternidade com a gestão do café. Não era fácil, mas Emily adaptou-se. Prendia Matthew ao peito enquanto trabalhava na cozinha, o seu suave balbuciar a misturar-se com a conversa dos clientes. Os habituais adoravam-no, muitas vezes oferecendo-se para o segurar, para que ela pudesse recuperar o fôlego. Apesar das dificuldades, Emily recusava-se a pedir ajuda a William. Não queria o seu dinheiro, nem as amarras que vinham com ele. Já tinha visto o suficiente do mundo dele para saber que não era um lugar onde Matthew pudesse prosperar. Em vez disso, apoiava-se na pequena comunidade que tinha construído à volta do café. Os vizinhos tornaram-se o seu sistema de apoio, oferecendo-lhe ânimo quando o peso de tudo se tornava difícil de suportar. Entretanto, William continuava sua vida como se nada tivesse mudado. Tinha concordado com o apoio financeiro imposto pelo tribunal, mas mantinha-se afastado de Emily e de Matthew. A sua família deixará claro que qualquer reconhecimento da ligação com eles era inaceitável. Para William, era mais fácil concentrar-se no trabalho, mergulhando nos negócios como forma de evitar a verdade desconfortável das suas ações. Mas as fissuras começavam a formar-se no seu mundo cuidadosamente construído. Os empreendimentos recentes da empresa, alimentados por investimentos arriscados, começavam a falhar. Amigos em quem confiava começaram a afastar-se silenciosamente, e começaram a circular sussurros sobre a sua instabilidade financeira nos círculos superiores da sociedade nova-iorquina. William, no entanto, recusava-se a ver os sinais. Era um Carter, afinal de contas. Falhar não era uma opção. Enquanto o império de William cambaleava, Matthew florescia sob os cuidados de Emily. Quando completou 3 anos, era evidente que era uma criança excepcionalmente inteligente. Tinha uma curiosidade insaciável. Perguntava constantemente como as coisas funcionavam e por que razão o mundo era como era. Emily alimentava o seu amor pela aprendizagem, passando as noites a ler-lhe histórias e a incentivar as suas capacidades naturais. Por que é que a lua nos segue? Perguntou Matthew uma noite, enquanto regressavam à casa do café. Emily sorriu, segurando a sua mão pequenina na dela. A lua não nos está a seguir, querido. Só parece porque está muito longe. Mas está sempre lá, a iluminar a noite. Matthew olhou para ela, os olhos grandes cheios de admiração. Como tu estás sempre lá para mim. O coração dela encheu-se com aquelas palavras, e ajoelhou-se para o encarar. Sim, exatamente assim. Estarei sempre aqui para ti. Não importa o que. Esses momentos eram o que mantinha Emily em frente. Ela via partes de William em Matthew, a mente aguçada, a determinação, mas esperava que o seu filho crescesse com um coração intocado pela arrogância e egoísmo que tinham definido o pai. Quando Matthew começou a escola, o café de Emily já se tinha tornado um pilar da comunidade. Ela expandiu o menu e contratou uma pequena equipa para ajudar a gerir o negócio em crescimento. Já não era apenas um café, era um símbolo da sua resiliência, um testemunho do que podia conquistar com trabalho árduo e amor. Passará anos a ignorar a vida que criará com Emily, convencendo-se de que não era sua responsabilidade. Mas ver o rosto de Matthew, tão cheio de vida e potencial, despertou algo profundo nele. Pela primeira vez, William questionou-se se teria cometido um erro. E, pela primeira vez, permitiu-se imaginar como seria fazer parte do mundo de Matthew. O café de Emily, agora carinhosamente chamado de Home Plate, tornará-se um refúgio para o povo de Queens. O brilho acolhedor da montra, o aroma tentador de pão fresco no ar e o sorriso caloroso de Emily bastavam para atrair clientes habituais e novos. Para muitos, não era apenas um lugar para comer,
Era um lugar onde se sentiam vistos, onde pertenciam. Emily colocava o coração em todos os aspectos do negócio. As paredes estavam adornadas com fotos emolduradas da jornada do café. O dia de inauguração, a primeira equipa que contratou e algumas fotos de Matthew em bebê, sentado no balcão. Apesar de ter guardado as suas lutas para si, quem frequentava o café conhecia sua resiliência. Era parte do que tornava o home plate tão especial. Matthew, agora com 6 anos, era uma presença constante no café. Depois da escola, sentava-se num dos cantos, com uma pilha de livros ao lado, enquanto Emily trabalhava. Os clientes adoravam-no, muitas vezes parando para conversar ou fazer-lhe perguntas sobre os seus conhecimentos crescentes. Herdara a ternura e determinação da mãe, e a sua inteligência aguçada tornava-se cada vez mais evidente. Matt, chamou a senhora Rivera, uma das clientes habituais do café. O que estás a ler hoje? Matthew ergueu um livro sobre astronomia, os olhos a brilhar. É sobre as estrelas. Sabias que algumas já estão mortas, mas a luz ainda está a viajar até nós? A senhora Rivera riu-se. Vai ser um gênio um dia, tal como a tua mãe. Matthew sorriu orgulhoso. Quero ser inteligente como ela, mas também talvez construir algo muito grande. Como construir o meu próprio foguetão? Emily ouviu a conversa enquanto limpava uma mesa próxima, o coração a encher-se de orgulho. Apesar de tudo, tinha criado uma vida para Matthew cheia de amor e oportunidades. Não era o luxo que ele poderia ter tido com os Carter, mas era uma vida cheia de significado. Entretanto, a reputação do café começava a espalhar-se para além do bairro. Falava-se das refeições simples mas reconfortantes, e, em breve, Emily estava a fornecer comida para eventos locais. Um artigo num pequeno blog gastronômico trouxe mais negócios do que ela alguma vez esperara. Já não era apenas uma mãe solteira a gerir um café modesto, era uma empresária a construir um império. Uma refeição de cada vez. Mas com o sucesso vieram desafios. As longas horas eram extenuantes, e equilibrar o trabalho com a educação de Matthew nem sempre era fácil. Emily encontrava-se muitas vezes exausta, mas nunca o deixava transparecer. Os seus clientes e o seu filho mereciam o melhor que ela podia dar, e ela recusava-se a deixá-los vê-la vacilar. Numa noite, enquanto fechava o café, Matthew puxou-lhe pela manga. Mãe, disse ele, a voz hesitante, por que é que eu não tenho um pai como os outros meninos? A pergunta atingiu-a como um murro no estômago. Ela ajoelhou-se para o encarar, as mãos a pousarem suavemente nos ombros dele. Tu tens um pai, Matthew, disse ela com ternura, mas ele não está aqui conosco. Por quê? Insistiu Matthew, os olhos grandes e curiosos a procurar respostas nos dela. Emily hesitou, sem saber quanto dizer. É complicado, disse finalmente, mas o que importa é que tens a mim, e eu estarei sempre aqui para ti. Matthew acenou com a cabeça, embora ela visse que os pensamentos corriam velozes na sua mente. Era demasiado inteligente para se contentar com meias respostas. Mas, por agora, deixou o assunto. Emily, no entanto, não conseguiu afastar o peso da pergunta. Sempre acreditara que era suficiente para Matthew. Mas teria errado ao mantê-lo longe da verdade sobre William? Sem o saber, William lutava com as suas próprias dúvidas. O outrora próspero império empresarial era agora uma sombra do que fora. Investimentos falhados e má gestão deixaram-no a tentar salvar o pouco que restava. O esplendor da sua penthouse parecia mais vazio do que nunca. A opulência um lembrete gritante de quão baixo tinha caído. William não conseguia parar de pensar na foto que tinha visto de Emily e Matthew. O rosto do menino assombrava-o, um espelho do seu próprio rosto em criança. Passará anos a convencer-se de que manter-se afastado era o certo, que a sua presença só complicaria as vidas deles. Mas agora, com o seu próprio mundo a desmoronar-se, começava a ver as coisas de forma diferente. Numa noite, depois de mais uma tentativa falhada de garantir financiamento para sua empresa, William deu por si a percorrer a página de redes sociais do café de Emily. As publicações eram simples, fotos de pratos, críticas elogiosas de clientes e algumas imagens espontâneas de Emily e Matthew a trabalhar juntos. William sentiu uma pontada de algo que não sentia há anos. Arrependimento. Serviu-se de um copo de uísque e ficou a olhar pela janela da penthouse. As luzes da cidade a estenderem-se abaixo de si.
Pela primeira vez, permitiu-se imaginar como teria sido ficar. Estar presente durante a gravidez de Emily, ver Matthew crescer. O pensamento confortava-o e atormentava-o. Mas o que podia ele fazer agora? Era uma sombra do homem que ele tinha sido, financeira e emocionalmente. O que poderia ele possivelmente oferecer a Emily ou a Matthew? E, mesmo que tentasse, alguma vez eles o perdoariam? Enquanto esvaziava o copo, um pensamento começou a formar-se. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse uma hipótese de corrigir as coisas. William Carter tinha construído seu império com confiança, charme e a capacidade de fechar negócios com precisão inabalável. Mas, nos últimos 2 anos, essa confiança tinha vindo a deteriorar-se, desgastada por más decisões e confiança mal colocada. A sua empresa, a Carter Enterprises, outrora um titã no mundo do imobiliário de luxo, estava agora em terreno instável. Investimentos que deviam render milhões drenavam as suas contas. Parceiros em quem confiava há anos viraram-lhe as costas. Quando a maré mudou, os sinais estiveram sempre lá, avisos dos seus conselheiros, mudanças subtis nas atitudes dos colegas. Mas William, sempre otimista, ignorou-os. Sempre fora o menino de ouro. O Carter que conseguia transformar qualquer perda numa vitória. Acreditava que a sorte, ou talvez pura força de vontade, o salvaria. Mas a sorte estava a esgotar-se. Numa tarde, enquanto estava sentado na sala de reuniões do seu outrora movimentado escritório, o silêncio era ensurdecedor. A sua assistente, normalmente um turbilhão de atividade, saíra mais cedo após mais uma ronda de despedimentos. O vazio da sala refletia o vazio que sentia por dentro. Um relatório estava aberto diante dele, os números gritavam a vermelho, perdas atrás de perdas. A realização atingiu-o como um comboio em alta velocidade. Estava a perder tudo. Nessa noite, William foi a um jantar de angariação de fundos organizado por um velho conhecido. Era uma das poucas convites que ainda conseguia garantir. Um lembrete do capital social em declínio que outrora exercia com facilidade. O salão de festas estava cheio de rostos familiares. Mas as conversas tinham um tom diferente. Onde antes havia deferência e admiração, agora havia pena mal disfarçada. William, disse um homem mais velho, dando-lhe uma palmada nas costas. Como estão as coisas na Carter Enterprises? Já não se ouve muito falar de ti ultimamente. William forçou um sorriso. Estamos no meio de uma reestruturação, respondeu com suavidade, grandes mudanças a caminho. O homem acenou, mas o ceticismo nos olhos era inconfundível. William desculpou-se, dirigindo-se ao bar. Enquanto saboreava a bebida, ouviu pedaços de conversas. O seu nome, a sua empresa, a sua queda. Os sussurros seguiam-no para todo lado. Um lembrete constante de quão baixo tinha caído. À medida que a noite avançava, William deu por si a pensar em Emily e Matthew. Passará anos a justificar a sua ausência, dizendo a si próprio que ficar afastado era melhor para eles. Mas agora, perante a possibilidade de perder tudo, não conseguia afastar da mente a imagem do rosto de Matthew na foto do café. O rapaz merecia mais do que um cheque mensal e um pai que vivia nas sombras. Na manhã seguinte, William estava sentado na Penthouse a olhar para o horizonte da cidade. O seu orgulho, outrora uma fortaleza inabalável, tinha sido completamente desmontado. Pensou no pai, Richard Carter, um homem que lhe incutira a crença de que a força se media pelo poder e pela riqueza. Mas de que serviam o poder e a riqueza se o deixavam vazio e sozinho? Enquanto analisava relatórios financeiros, uma manchete chamou-lhe a atenção. Café em Queens ganha prêmio pelo impacto na comunidade. A foto que acompanhava mostrava a Emily a segurar uma placa, o sorriso radiante. Ao lado dela, estava Matthew, a segurar um pequeno troféu. A legenda dizia, Matthew Johnson, 6 anos, vence competição regional de matemática. O peito de William apertou-se. O artigo elogiava o sucesso de Emily, destacando a sua jornada desde origens humildes até se tornar uma empresária respeitada. Descrevia o café como uma pedra angular da comunidade, um lugar onde os clientes se sentiam em família. Mas o que mais tocou William foi a forma como falavam de Matthew, não apenas como uma criança brilhante, mas como um reflexo da determinação e amor inabaláveis de Emily. Matthew Johnson, murmurou para si mesmo,
O nome soando estranho, mas familiar na sua boca. Nem sequer tinha sido consultado quanto ao nome do rapaz. Um detalhe que doía mais do que queria admitir. A pontada de culpa intensificou-se à medida que lia o artigo de novo. Ficará afastado por orgulho, por medo de complicar as suas vidas. Mas a sua ausência tinha melhorado as coisas. Ou apenas as tinha magoado ainda mais. Para Emily, o dia em que o nome de William reapareceu na sua vida foi como qualquer outro. Tinha aberto o café cedo, como de costume, e estava ocupada a preparar o almoço quando a campainha da porta tocou. Ao olhar para cima, congelou. William estava ali, fora de lugar no seu fato feito à medida, no meio do ambiente acolhedor e caseiro do home plate. William, disse ela, a voz uma mistura de surpresa e cautela. O que estás aqui a fazer? Ele hesitou, a confiança a vacilar sob o olhar firme dela. Queria falar sobre tudo. Emily pousou a bandeja que carregava e cruzou os braços. Tudo? Isso é muita coisa para abordar, não achas? William esboçou um sorriso fraco. Suponho que sim, mas gostaria de começar por algum lado. Emily suspirou, gesticulando para uma mesa vazia. Está bem. Senta-te. Mas sê rápido. Tenho trabalho a fazer. Enquanto William se sentava, não pôde deixar de reparar nos pequenos detalhes do café. O menu manuscrito no quadro de giz, as fotos emolduradas nas paredes, o murmúrio da conversa amigável. Era um mundo tão diferente do seu. E, no entanto, parecia inteiro, completo. Vi o artigo sobre o café, começou ele, e sobre o Matthew. Emily ergueu uma sobrancelha. Vieste por curiosidade, ou por culpa? Por ambos, admitiu ele. Cometi erros. Emily. Eu sei disso. Mas quero fazer parte da vida dele. Se me deixares. A expressão de Emily endureceu. Achas que pode simplesmente aparecer aqui e pedir isso? Depois de todos estes anos? O Matthew nem sequer te conhece. Eu sei, disse William, a voz suave, e não espero que isto seja fácil. Mas estou disposto a tentar. Quero corrigir as coisas. Por ele, e por ti. Emily analisou-o por um longo momento, as emoções em conflito dentro dela. Esperara anos por um pedido de desculpas, por algum reconhecimento do que ele fizera. Mas agora que o tinha, não sabia o que fazer com ele. Não és tu quem decide quando está pronto, William, disse finalmente. Isto não é sobre ti. É sobre o Matthew. E, se queres mesmo corrigir as coisas, vais ter de o provar. William acenou, uma centelha de esperança a acender-se-lhe no peito. Eu vou, prometeu. Eu vou provar. Pela primeira vez em anos, William sentia que tinha um propósito. Algo por que valia a pena lutar. Mas reconquistar a confiança de Emily e o amor de Matthew exigiria mais do que palavras. Exigiria ações, daquelas que não podiam ser desfeitas. Matthew Johnson sempre fora uma criança curiosa. Desde o momento, ele conseguia falar. As suas perguntas mantinham Emily em alerta. Por que é que o sol vai dormir? Como é que os pássaros voam? O que faz o céu mudar de cor? Quando fez 6 anos, essas perguntas evoluíram para questões mais complexas sobre números, padrões e como as coisas funcionavam. Emily maravilhava-se com a sua inteligência, embora às vezes se perguntasse de onde vinha aquela curiosidade insaciável. A ausência de William tornava fácil esquecer que Matthew herdara mais do que os traços marcantes do pai. Tinha também a sua mente afiada. Na escola, os professores de Matthew notaram as suas habilidades excepcionais desde cedo. Enquanto outras crianças lutavam com aritmética básica, Matthew resolvia problemas muito acima do seu nível escolar. A professora dele, a senhora Rivera, enviou um bilhete para casa numa tarde, pedindo uma reunião com Emily. Quando Emily chegou à pequena sala de aula, foi recebida por uma sorridente senhora Rivera, que lhe indicou um lugar para se sentar. Senhora Johnson, começou a senhora Rivera, o Matthew é uma criança notável. A sua aptidão para matemática e resolução de problemas é algo que nunca vi nesta idade. Emily sorriu com orgulho. Ele adora números. Está sempre a perguntar-me sobre padrões e como as coisas funcionam. A senhora Rivera inclinou-se para frente. Acho que ele beneficiaria em participar na competição regional de matemática. É uma oportunidade maravilhosa para alunos brilhantes se desafiarem e acredito verdadeiramente que o Matthew tem o que é preciso para vencer. Emily hesitou.
Embora quisesse apoiar Matthew em tudo, a ideia de colocá-lo no centro das atenções deixava-a desconfortável. Lembrou-se dos sussurros e julgamentos que suportou quando Matthew era bebê. Os olhares de quem a via apenas como a empregada dos Carter, com um filho fora do casamento. Não sei, disse cautelosamente. O Matthew é sensível em relação a certas coisas. Ele ainda é tão pequeno. A senhora Rivera sorriu gentilmente. Entendo a sua preocupação, mas já o vi em aula, Emily. Ele é confiante, ponderado e resiliente. Tem um dom, e acho que seria bom para ele perceber até onde esse dom o pode levar. Apesar dos longos dias no café, encontrava alegria em ver Matthew prosperar. No dia da competição, Emily vestiu Matthew com a sua melhor roupa, uma camisa branca engomada e umas calças caqui bem passadas. À medida que entravam no auditório, a excitação de Matthew deu lugar ao nervosismo. Apertava a mão de Emily, os grandes olhos castanhos a examinarem a multidão de outras crianças e seus pais. Mãe, sussurrou ele, e se eu não for inteligente o suficiente? Emily ajoelhou-se à altura dele, segurando-lhe o rosto entre as mãos. Matthew, tu és uma das crianças mais inteligentes que já conheci. Mas isto não se trata de seres o melhor. Trata-se de dares o teu melhor. E, aconteça o que acontecer, vou ter orgulho em ti. Matthew acenou, a confiança reforçada pelas palavras dela. Está bem, disse, com voz firme. A competição foi intensa, com ronda após ronda de problemas cada vez mais difíceis. Os pais observavam da plateia enquanto os filhos escreviam furiosamente nos seus cadernos. A tensão no ar era palpável. O coração de Emily enchia-se de orgulho ao ver Matthew enfrentar cada desafio com concentração e determinação. Quando a ronda final terminou, os jurados chamaram os participantes ao palco. Emily susteve a respiração quando o apresentador começou a anunciar os resultados. Em terceiro lugar, disse ele, fazendo uma pausa dramática. Matthew mexia-se nervosamente, as mãos apertadas em frente ao corpo. E, em primeiro lugar, continuou o apresentador, com uma pontuação quase perfeita. Matthew Johnson. O auditório irrompeu em aplausos, e o rosto de Matthew iluminou-se de pura alegria. Virou-se para Emily, o sorriso largo o suficiente para iluminar toda a sala. Ela aplaudiu com força, lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, ao vê-lo receber o troféu. Nessa noite, de volta ao café, um grupo de clientes habituais reuniu-se para celebrar a vitória de Matthew. Decoraram o local com balões e uma faixa feita à mão a dizer parabéns, Matthew. O pequeno rapaz deliciava-se com a atenção, mostrando orgulhosamente o troféu a quem quisesse ouvir. Quando a festa acalmou, Emily sentou-se com Matthew no canto favorito do café. Ele ainda segurava o troféu, as pálpebras pesadas de sono. Mãe, murmurou, a voz suave, achas que o meu pai teria orgulho em mim? A pergunta apanhou Emily desprevenida. Ela hesitou, acariciando-lhe o cabelo enquanto pensava no que responder. Acho que qualquer pessoa que te conheça teria orgulho em ti, Matthew, disse finalmente. Tu és um rapaz incrível. Matthew bocejou, os olhos a fecharem-se. Emily ficou a vê-lo dormir, o coração pesado com o peso daquela pergunta. Apesar de todos os defeitos de William, ela sabia que ele teria tido orgulho em Matthew, se tivesse estado lá para o ver brilhar. Mas William não estava. E, por mais que Emily tentasse proteger Matthew dessa realidade, sabia que era apenas uma questão de tempo até ele começar a fazer perguntas mais difíceis. O nome Carter sempre abrirá portas para William, mas agora parecia estar a fechá-las. A outrora inabalável fundação da Carter Enterprises estava a desmoronar-se, e, com ela, a vida que William tão cuidadosamente construíra. Festas luxuosas transformaram-se em noites silenciosas na Penthouse, onde o silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer gala a que já tivesse assistido. Negócios que antes se selavam com um aperto de mão exigiam agora negociações desesperadas, e mesmo essas, muitas vezes, falhavam. Numa tarde, William estava sentado na sala de reuniões da Carter Enterprises, a olhar para um grupo de investidores, que pareciam mais abutres do que aliados. O seu CFO apresentava mais um relatório financeiro sombrio, as palavras a esbaterem-se na mente de William. Perdas, declínio, falência. Sr. Carter, interrompeu um dos investidores, tem prometido uma reviravolta há meses. Ainda aqui estamos.
Quando é que vais aceitar que o navio está a afundar? William cerrou o maxilar, recusando-se a deixar que a frustração se notasse. O navio não está a afundar, respondeu com firmeza. Estamos a reestruturar. Estas coisas levam tempo. O investidor troçou. Tempo é dinheiro. E tu estás sem ambos. Após o fim da reunião, William permaneceu na sala de reuniões vazia, as mãos agarradas à beira da mesa. Pela primeira vez na vida, sentia-se impotente. O seu nome, a sua reputação, o seu charme, nada disso parecia importar mais. Mais tarde nessa noite, ao regressar a Penthouse, o peso dos seus fracassos caiu sobre ele. O espaço, outrora símbolo do seu sucesso, agora parecia oco. A parede decorada com arte cara parecia troçar dele. Serviu-se de uma bebida e afundou-se na poltrona de couro junto à janela, a olhar para o horizonte cintilante de Manhattan. Parecia mais distante do que nunca. No meio dos pensamentos em espiral, a sua mente vagueou até Emily e Matthew. Não conseguia parar de pensar na foto do artigo do café, na forma como Matthew sorriu ao segurar o troféu. William não fazia ideia de qual era a competição, mas o orgulho no rosto do rapaz era inconfundível. Era uma expressão que William raramente via refletida em si próprio. Matthew disse baixinho para si mesmo, um nome estranho, mas familiar. Rodou o uísque no copo, os pensamentos a acelerarem. Passará anos a justificar a sua ausência, dizendo a si próprio que estava a fazer a coisa certa ao manter-se afastado. Mas agora, com o seu império a desmoronar, perguntava-se se tudo aquilo não tinha sido uma mentira, que contou a si mesmo para evitar a culpa. Entretanto, no home plate, Emily encerrava o dia. O café tinha estado mais movimentado do que o habitual desde a vitória de Matthew na competição. A notícia do pequeno prodígio da matemática espalhara-se pelo bairro, e os clientes habituais apareciam, para felicitar Emily e perguntar por Matthew. Enquanto Emily limpava o balcão, Matthew estava sentado a uma mesa próxima, a trabalhar num livro de quebra-cabeças matemáticos. Tinha estado colado a ele desde que a senhora Rivera lhe ofereceu depois da competição. Sabes, disse Emily, olhando para ele, podes fazer uma pausa de vez em quando. Matthew olhou para cima com um sorriso envergonhado. Mas é divertido, mãe. Olha, descobri como resolver este mais depressa do que o exemplo. Emily riu, abanando a cabeça. És incrível, sabias disso? Matthew sorriu de orelha a orelha, mas o seu rosto tornou-se pensativo. Mãe, achas que o meu pai também é bom em matemática? A pergunta apanhou Emily desprevenida. Ela pousou o pano que tinha na mão no balcão e sentou-se à frente dele. Por que perguntas isso? A senhora Rivera disse que devo ter herdado os meus dotes para matemática de algum lado. Respondeu. Eu sei que tu és boa a cozinhar e a gerir o café, mas talvez o meu pai seja bom com números também. Emily hesitou. Passará tanto tempo a proteger Matthew de perguntas sobre William, que não estava preparada para momentos como este. O teu pai, ele é bom em muitas coisas, disse com cuidado. Ele é muito inteligente. Provavelmente herdaste alguns dos teus talentos dele. Os olhos de Matthew iluminaram-se. Ah, sério? Achas que ele gostaria de resolver puzzles comigo? Emily sentiu uma dor no peito. Como responder sem lhe partir o coração? Não sei, disse com honestidade. Mas sei que ele teria orgulho em saber o quão inteligente tu és. Matthew acenou, parecendo satisfeito com a resposta. Mas, enquanto voltava ao seu livro, Emily não conseguia afastar a sensação de que estava a ficar sem tempo. Pela primeira vez em anos, pediu para ser levado a Queens. A viagem pareceu mais longa do que devia, como se a distância entre o seu mundo e o de Emily fosse mais do que apenas quilômetros. Quando chegaram ao home plate, William hesitou antes de sair do carro. O café estava fechado para a noite, mas o brilho quente da luz da montra ainda iluminava o interior. Ficou a olhar para o pequeno café, um contraste gritante com os arranha-céus que lhe eram tão familiares. Era pequeno, discreto, mas parecia vivo de uma forma que o seu mundo não parecia há anos. Conseguia ver silhuetas tênues lá dentro, Emily a limpar e Matthew a folhear o seu livro. Durante um momento, considerou bater à porta. Mas o medo travou-o. O que poderia ele dizer? Como explicar anos de ausência e indiferença? E se Emily se recusasse a deixá-lo entrar?
Antes que pudesse responder às próprias perguntas, voltou para o carro. Enquanto se afastavam, não conseguiu evitar olhar para trás, para o café. O calor da sua luz a desaparecer na distância. Pela primeira vez em anos, William sentiu algo que não se permitia sentir: saudade. Era uma tarde invulgarmente movimentada no home plate. O café fervilhava com conversas, o aroma de pão fresco e sopas a ferver a encher o ar. Emily movia-se com graça entre as mesas, equilibrando pratos e enchendo chávenas de café. O seu sorriso treinado nunca vacilava. Matthew, sentado no seu habitual canto do café, trabalhava no seu mais recente livro de puzzles, pausando ocasionalmente para partilhar soluções com um amigo habitual. Emily estava no meio de um pedido quando o sino por cima da porta tocou, anunciando um novo cliente. Ela ergueu o olhar com a saudação habitual pronta, mas congelou quando viu quem tinha entrado. William Carter estava na ombreira da porta, o fato elegante em total contraste com o ambiente modesto e acolhedor do café. A sua presença atraiu alguns olhares curiosos, mas Emily mal os notou. O coração acelerava enquanto pousava o bloco de notas e sinalizava uma funcionária para assumir o seu lugar. Aproximou-se de William com cautela, as emoções a revolverem-se dentro de si. Raiva, confusão e um vislumbre de algo que não queria nomear. William, disse ela, a voz firme apesar da tempestade interior. O que estás aqui a fazer? Ele pigarreou, a habitual confiança substituída por incerteza. Vim para falar. Falar? Emily cruzou os braços, a expressão reservada. Sobretudo, disse ele baixinho, o olhar a desviar-se para o chão antes de voltar a encontrar o dela. Sobre o Matthew, sobre nós. Emily olhou por cima do ombro, onde Matthew continuava concentrado no seu livro, alheio à tensão que agora pairava no ar. Aqui, não, disse ela com firmeza, indicando um canto mais tranquilo do café. Segue-me. Sentaram-se numa pequena mesa afastada da zona principal de refeições. Emily recostou-se, braços cruzados, os olhos fixos em William. Ele mexeu-se desconfortavelmente, pouco habituado à vulnerabilidade que sentia sob o olhar dela. Viu o artigo sobre o café, começou ele, a voz mais suave do que ela se lembrava, e sobre o Matthew. O coração de Emily apertou-se, mas recusou-se a deixar que isso se notasse. E o que é que isso tem a ver contigo? William suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei que estive ausente. Mais do que ausente, na verdade. Cometi erros, Emily, eu sei disso. Mas ver aquele artigo, ver o Matthew, a voz falhou-lhe. Emily inclinou-se para a frente, o tom mais ríspido do que pretendia. Achas que um artigo muda alguma coisa? Achas que pode simplesmente aparecer aqui depois de anos a ignorar-nos e esperas que eu te ouça? Eu não espero nada, disse William rapidamente, a voz tingida de desespero. Só quero tentar estar presente para ele. Corrigir as coisas. Emily soltou uma gargalhada amarga. Queres corrigir as coisas, William? Perdeste 6 anos da vida dele. 6 anos. Tens noção do quanto tem sido difícil criá-lo sozinha? De quantas vezes ele perguntou por ti? Eu sei, admitiu ele, a voz quase num sussurro. Eu sei que não mereço outra oportunidade. Mas estou a pedir uma, na mesma. Antes que Emily pudesse responder, uma pequena voz interrompeu-os. Mãe, quem é este? Emily virou-se e viu Matthew a poucos passos, agarrado ao seu livro de puzzles. O olhar curioso passava da mãe para o estranho sentado à sua frente. O coração de Emily afundou-se. Temera este momento durante anos. E agora ele estava ali. Matthew, disse ela suavemente, ajoelhando-se para ficar ao nível dele. Este é o teu pai. Os olhos de Matthew arregalaram-se ao olhar para William, as pequenas mãos a apertarem o livro. O meu pai? Perguntou, a voz cheia de admiração e confusão. William levantou-se lentamente, a compostura habitual completamente ausente. Olhou para o rapaz, o seu filho, e sentiu um nó na garganta. Olá, Matthew, disse com suavidade. É um prazer conhecer-te. Matthew ficou a olhar para ele durante um longo momento, antes de voltar-se para Emily. Por que é que eu não o conhecia antes? Emily hesitou, o peito apertado. É complicado, querido. Mas ele está aqui agora porque quer conhecer-te. O olhar de Matthew voltou-se para William, estudando-o com uma intensidade que lembrava tanto a mãe.
O olhar analítico do filho. Finalmente, Matthew falou. Gostas de puzzles? A pergunta apanhou os dois adultos de surpresa. William piscou os olhos antes de acenar com a cabeça. Gosto, na verdade. Quando era pequeno adorava resolvê-los. Matthew pareceu considerar isso antes de lhe estender o livro que segurava. Este é difícil, disse ele. Consegues resolvê-lo? William pegou no livro, as mãos a tremer ligeiramente. Leu a página e esboçou um leve sorriso. Este é mesmo complicado, admitiu, mas acho que consigo resolvê-lo. Emily observava, as emoções a travarem guerra dentro de si, enquanto William se sentava com Matthew. Os dois inclinados sobre o puzzle juntos. Era um momento pequeno, mas mais do que ela alguma vez imaginara ver. Quando o café fechou para a noite, Emily e William estavam de pé no exterior, enquanto Matthew brincava por perto. As suas gargalhadas a ecoarem no ar fresco da noite. Não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem, disse Emily, o tom mais suave do que antes. Não se trata só de apareceres. Tens de provar que estás aqui para ele, para sempre. William acenou, o olhar firme. Eu sei. E vou provar. Custe o que custar. Emily não respondeu de imediato. Ainda não estava pronta para confiar nele. Mas ao vê-lo rir com Matthew, permitiu-se ter esperança. Pela primeira vez, que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Os dias que se seguiram à visita inesperada de William ao café foram um turbilhão de emoções para Emily. A vida que construíra cuidadosamente fora abalada. E ela não tinha certeza se deixar William voltar era a decisão certa. Ela não podia negar o brilho de esperança que viu nos olhos de Matthew quando percebeu que o pai estava ali. Mas esperança não era suficiente para apagar anos de ausência. Para William, a visita tinha sido um ponto de viragem. Ver Matthew, ouvi-lo falar e testemunhar a sua inteligência em primeira mão despertou algo profundo dentro dele. Uma determinação de fazer as pazes, por mais difícil que fosse. Mas reconstruir pontes queimadas por anos de negligência não seria fácil, e ele sabia que Emily garantiria isso. Alguns dias depois, William estava novamente à porta do café. Desta vez, com um pequeno embrulho nas mãos. O ar fresco da manhã e os sons da cidade a despertar serviam de pano de fundo calmante para os seus pensamentos nervosos. Hesitou antes de entrar, incerto de como Emily reagiria ao seu regresso. O sino da porta soou suavemente quando entrou. Emily, a arrumar pastelaria na montra, olhou para cima e congelou. Os olhos dela estreitaram-se enquanto limpava as mãos no avental. Voltaste, disse ela, o tom neutro mas cauteloso. Voltei, respondeu William, erguendo o embrulho. Trouxe algo para o Matthew. Emily cruzou os braços, a expressão cética. E o que é suposto isso fazer? Comprar o perdão dele? William estremeceu. Não se trata de comprar nada. É um tabuleiro de xadrez. Li que ele gosta de puzzles e jogos de estratégia. Pensei que podíamos jogar juntos. Emily suspirou, encostando-se ao balcão. Não pode simplesmente entrar aqui com presentes e achar que resolves tudo, William. Ele precisa de mais do que isso. Eu sei, disse ele com sinceridade. Não estou aqui para resolver nada com um tabuleiro de xadrez. Só quero passar tempo com ele. Começar por algum lado. Por favor. Antes que Emily pudesse responder, Matthew apareceu da sala dos fundos com uma mochila ao ombro. Os olhos iluminaram-se ao ver William. Ei! Exclamou Matthew, correndo até ele. Voltaste! William agachou-se para ficar à altura dele, um sorriso genuíno a surgir-lhe no rosto. Voltei. E trouxe-te uma coisa. Entregou-lhe o embrulho, observando nervosamente enquanto o rapaz o abria. O rosto de Matthew iluminou-se ao ver o tabuleiro de xadrez. Que fixe! Sempre quis aprender a jogar isto. Bem, disse William, que tal se eu te ensinasse? Matthew virou-se para Emily, a excitação estampada no rosto. Posso, mãe? Por favor. Emily hesitou, olhando entre o rosto esperançoso de Matthew e os olhos suplicantes de William. Suspirou, cedendo. Está bem. Mas só por um bocadinho. Tenho trabalho a fazer. E tu também. A hora seguinte passou num instante, entre risos e concentração. William mostrou a Matthew o básico do jogo, como as peças se moviam, estratégia simples, pensar à frente. Para sua alegria,
Matthew aprendeu rapidamente. A sua mente analítica prosperava com o desafio. És mesmo bom nisto, disse William, genuinamente impressionado. Aposto que vais ganhar-me num instante. Matthew sorriu. Talvez. Mas vou deixar-te ganhar às vezes. Como estás só a aprender? Emily observava-os por trás do balcão, o coração dividido. Era estranho ver William sob esta luz. Um pai paciente, atento, genuinamente interessado no filho deles. Queria acreditar que ele tinha mudado, mas as cicatrizes das ações passadas eram profundas. À medida que o café enchia, Emily chamou Matthew para ajudar. Está na hora de trabalhar, campeão, disse ela, despenteando-lhe o cabelo. Matthew resmungou, mas obedeceu, deixando o tabuleiro de xadrez arrumado sobre a mesa. William levantou-se, vestindo o casaco. Vou andando, disse, lançando um olhar a Emily. Obrigado por me deixares passar tempo com ele. Emily acenou com a cabeça, embora a expressão se mantivesse cautelosa. Vamos ver, se continuas a aparecer. Vou aparecer, prometeu William. Vais ver. Nas semanas seguintes, William cumpriu a promessa. Começou a visitar o café regularmente, sempre com uma nova ideia ou atividade para partilhar com Matthew. Jogavam xadrez, resolviam puzzles e até começaram a construir um pequeno foguetão de brincar juntos. O entusiasmo de Matthew era contagiante, e Emily não conseguia deixar de notar como o filho parecia mais radiante, com o pai por perto. Mas não era só Matthew que reparava na mudança. Os clientes habituais do café, que se viam como parte da família alargada de Emily e Matthew, também começaram a aquecer-se em relação a William. No início, estavam desconfiados, protetores de Emily, céticos quanto às intenções de William. Mas, à medida que o viam interagir com Matthew, as opiniões começaram a mudar. Parece que está a tentar, disse a senhora Rivera numa tarde, sorvendo café enquanto observava William. Ajudar Matthew com um puzzle particularmente difícil. Emily suspirou, a limpar o balcão. Ele está a tentar agora. Mas onde é que ele estava todos estes anos, quando mais precisávamos dele? A senhora Rivera deu-lhe uma palmadinha na mão. As pessoas mudam, querida. Às vezes, é preciso perder tudo para perceber o que mais importa. Emily acenou com a cabeça, mas manteve-se em silêncio. Ainda não estava pronta para perdoar William. Ainda não. Mas não podia negar que a felicidade de Matthew valia o risco. Numa noite, ao fecharem o café, Matthew virou-se para Emily. Mãe, disse ele, a voz hesitante, achas que o pai vem amanhã? Emily ajoelhou-se à frente dele, afastando uma madeixa de cabelo do rosto do filho. Acho que sim, disse ela com doçura. Ele tem aparecido, não tem? Matthew acenou com entusiasmo, os olhos brilhantes. Gosto de tê-lo por perto. Ele é divertido e inteligente, como tu disseste. O peito de Emily apertou-se. Lutara tanto para proteger Matthew da desilusão. Mas agora perguntava-se se estaria a agarrar-se aos próprios medos à custa da felicidade do filho. Quando Matthew foi dormir, Emily permaneceu na quietude do café, os pensamentos a girarem. Talvez fosse a altura de deixar o passado aliviar o aperto. Talvez William tivesse mesmo mudado. Mas ela não lhe facilitaria as coisas. Se William queria fazer parte das suas vidas, teria de provar que o seu compromisso era real, todos os dias. Para Matthew, ter William por perto era como descobrir uma parte escondida da vida, que nem sabia que lhe faltava. Aquela figura distante que imaginava como pai estava agora sentado à sua frente no café, a ensinar-lhe jogadas de xadrez e a construir foguetões de cartão. Mas, para Emily, a situação era mais complicada. As memórias do abandono de William ainda estavam frescas, e embora ela via o esforço que ele estava a fazer, confiar não era algo que se reconstruísse facilmente. Numa fresca manhã de sábado, William chegou ao café mais cedo do que o habitual, carregando uma caixa que parecia conter livros antigos. Emily ergueu uma sobrancelha quando ele a pousou no balcão. O que é isto? Perguntou ela, o tom cauteloso. Alguns dos meus antigos livros de matemática, explicou William, com um nervosismo subtil na voz. Achei que o Matthew podia gostar. Ele é muito parecido comigo quando tinha a idade dele, curioso, sempre com vontade de aprender. Os olhos de Emily suavizaram por um instante, mas rapidamente mascarou a emoção com uma expressão neutra.
É atencioso. Mas não penses que vais conquistá-lo só com presentes. William acenou com sinceridade. Eu sei. Não estou a tentar comprar a afeição dele, Emily. Só quero que ele tenha o que eu não tive. Alguém que o incentive. O olhar dela ficou preso no dele por um momento antes de suspirar. Veremos. À medida que os dias passavam, o apego de Matthew a William crescia. Passavam horas a folhear os livros que William tinha trazido, a resolver problemas e a enfrentar desafios juntos. O entusiasmo de Matthew era contagiante, e William descobria que realmente gostava do tempo que passavam juntos. Numa noite, enquanto estavam sentados num canto do café, Matthew fez uma pergunta que apanhou William de surpresa. Pai, começou ele, a palavra ainda nova e hesitante na sua boca. Por que é que não estiveste presente antes? A pergunta ficou suspensa no ar como um peso, e Emily, que estava a limpar mesas ali perto, parou de imediato. William pousou o lápis que tinha na mão, a expressão perturbada. Não estava preparado, admitiu após uma longa pausa. Cometi erros, Matthew. Grandes erros. E por causa disso perdi muitas coisas. Perdi-te a ti. Matthew franziu o sobrolho, a mente jovem a tentar processar a explicação. Mas estás aqui agora, certo? William acenou, a voz carregada de emoção. Estou aqui agora. E não vou a lado nenhum. O rosto de Matthew iluminou-se com a garantia, mas a expressão de Emily permaneceu indecifrável. Sabia que as palavras de William eram sinceras, mas sinceridade não bastava. Ele tinha de provar o compromisso com ações, não apenas promessas. Apesar do laço crescente com Matthew, William lutava para conciliar a sua presença nas vidas deles com os próprios fracassos. A pressão crescente da sua empresa à beira da falência só aumentava o conflito interno. A Carter Enterprises era agora pouco mais do que um nome, e os problemas financeiros de William estavam cada vez mais difíceis de esconder. Numa tarde, enquanto ajudava Matthew com um problema de matemática particularmente difícil, o telefone de William vibrou. Era uma chamada do advogado. Saiu para atender, deixando Matthew confuso com a saída repentina. Quão mal é? Perguntou William, a voz baixa. Mal, respondeu o advogado. Os investidores estão a perder a paciência e os teus ativos estão a esgotar-se. Se não encontrares uma solução em breve, a falência é inevitável. William apertou a ponte do nariz, o peso da situação a esmagá-lo. Vou arranjar uma solução, disse, embora as palavras lhe soassem vazias. Quando regressou ao café, Matthew olhou para ele com preocupação. Está tudo bem? William forçou um sorriso. Coisas de trabalho. Nada com que te devais preocupar. Mas Emily, que tinha ouvido parte da conversa, não ficou convencida. Chamou William à parte mais tarde, a expressão séria. Está-se a passar alguma coisa? Perguntou. William hesitou antes de acenar. A empresa está em apuros. Grandes apuros. Estou a tentar resolver, mas é complicado. Emily cruzou os braços, os olhos a estreitarem-se. Isso significa que vais desaparecer outra vez? Porque, se for, mais vale dizeres-lhe agora. Em vez de deixares que ele crie expectativas. O maxilar de William contraiu-se. Eu não vou a lado nenhum, Emily. Aconteça o que acontecer com a empresa, estou aqui para o Matthew. Ela observou-o por um momento, a expressão suavizando-se ligeiramente. É melhor que fales a sério, disse em voz baixa, porque se voltares a magoá-lo, eu não te vou perdoar. Nas semanas seguintes, a tensão entre a empresa em ruínas de William e o seu esforço para se reconectar com Matthew atingiu o limite. Passava mais tempo no café, não só para ver Matthew, mas também para encontrar consolo no ambiente acolhedor. Pela primeira vez em anos, William sentia que pertencia a algum lugar, não por causa da riqueza ou estatuto, mas pelas pessoas que o aceitavam por quem ele estava a tentar tornar-se. Numa noite, depois de fechar o café, Emily encontrou William sentado sozinho a uma mesa, a olhar para um tabuleiro de xadrez. Dia longo? Perguntou ela, puxando uma cadeira. Ele acenou, um sorriso cansado a cruzar-lhe o rosto. Podes dizer isso. Emily hesitou antes de voltar a falar. O Matthew admira-te muito. Fala de ti o tempo todo agora. É estranho, mas é bom para ele. William olhou para ela, surpreso. Isso significa muito, Emily. Eu sei que estraguei tudo,
Mas estou a tentar, por ele. E talvez, por ti também. As bochechas de Emily coraram, e ela desviou rapidamente o olhar. Isto não é sobre mim, disse, a voz firme mas não agressiva. É sobre o Matthew. Se estás mesmo a falar a sério sobre ficares, prova-o. Não só a ele, mas a mim também. Vou provar, disse William, a voz firme. Prometo. Emily acenou, embora a expressão permanecesse cautelosa. Ela sabia que a confiança levaria tempo. Mas, pela primeira vez em anos, permitiu-se ter esperança de que William talvez estivesse mesmo ali para ficar. O murmúrio do café era um fundo reconfortante enquanto William se sentava à mesa do canto com Matthew. Um pequeno foguetão modelo meio montado estava entre eles. As suas peças espalhadas como um puzzle à espera de ser resolvido. A testa de Matthew franzia-se enquanto colava cuidadosamente uma das asas. A concentração era tão intensa que fez William soltar uma gargalhada. Tens mãos firmes, disse William. Dava-me jeito ter-te em alguns dos meus projetos. Matthew olhou para cima, o rosto iluminado de orgulho. Tinhas projetos assim? Não exatamente, respondeu William, recostando-se na cadeira. Mais como projetos de negócios, números, planos, construir ideias do zero. Mas, de certa forma, é parecido. Começas com um monte de peças e descobres como fazê-las funcionar juntas. Isso soa fixe, disse Matthew, a curiosidade desperta. Podes ensinar-me isso também? A pergunta apanhou William de surpresa. Por um momento, não conseguiu falar, dominado pela sinceridade simples do pedido de Matthew. Claro, disse finalmente. Adorava. Por trás do balcão, Emily observava-os com um misto de emoções. Ver William e Matthew a criar laços despertava algo profundo dentro dela. Uma faísca de esperança temperada por cautela. William estava a tentar. Tinha de admitir isso. Ele aparecia todos os dias. Envolvia-se com Matthew de formas que ela nunca esperava. Mas o medo de que ele voltasse a partir permanecia. Uma sombra que não conseguia afastar. Um pequeno grupo de curiosos tinha se reunido. A excitação palpável. Pronto? Perguntou William, entregando a Matthew o controlo remoto. Matthew acenou com entusiasmo, as mãos a apertar o pequeno dispositivo. Contagem decrescente. Gritou ele. 3, 2, 1. Disseram em uníssono. Matthew carregou no botão e o foguetão disparou para o céu, deixando um fino rasto de fumo para trás. A multidão irrompeu em aplausos quando atingiu o auge e lançou um pequeno paraquedas, descendo graciosamente até ao chão. Isto foi incrível! Exclamou Matthew, correndo para apanhar o foguetão. William riu-se, batendo-lhe no ombro quando voltou. Foste fantástico, miúdo. Emily, a alguns metros de distância, não conseguiu evitar sorrir com a alegria partilhada entre os dois. Por um breve momento, permitiu-se imaginar um futuro onde cenas como aquela fossem comuns.